Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologia, lendas, casos de extraterrestres, ciências e muito mais. Um canal eclético, cada dia trarei para vocês aqui um conteúdo, um tópico, um assunto diferente. Se você, como eu, gosta desse tipo de canal, desse tipo de trabalhos, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha com mais pessoas que também gostam. Vai lá no sininho das notificações e ativa o sininho na opção todas. Se você quiser, continuar recebendo notificações do canal aqui, dessa que vos fala. Bem, recados dados, vamos ao vídeo de hoje. E hoje é cortes do canal Angel Black Contos de Terror. Pegue sua pipoca, seu refrigerante, se ajeite na poltrona e vamos ter uma longa viagem. Aproveitem! Releitura dos primeiros relatos do canal, transformados em conto por mim. Bora lá, gente? O primeiro é A Carona do Além. Olá, terrorizados! A história que irei compartilhar com vocês aconteceu comigo em uma festa de rodeio no ano de 1993. Bem, não exatamente comigo, e sim com um amigo. Eu apenas ouvi o relato da boca dele e acreditei, pois ele tremia muito quando me contou. E um ano antes, ele já tinha me contado e eu comprovei. Sei que é complicado o jeito que eu estou relatando, então vou contar passo a passo o que aconteceu. Para isso, teremos que voltar para o ano de 1992, quando teve a festa de rodeio na tal cidade, a 40 quilômetros da minha. Eu não fui, pois eu tinha acabado de ganhar meu bebê, mas meu amigo, que aqui chamarei de Maurício, foi à festa. Foi em um ônibus, lotação que a prefeitura fazia cobrando uma taxa simbólica que levava as pessoas para a festa e, certa hora marcada, trazia de volta. Então, chegando lá, a festa estava tão boa que Maurício se empolgou e acabou perdendo a noção do tempo. Bem, não foi só isso que ele perdeu aquele dia. Ele também perdeu a condução que o traria de volta para nossa cidade. Ele então saiu desolado do recinto da festa. Ele ia ter que andar esses 40 quilômetros a pé até chegar no nosso município. Mas fazer o quê, né? Se não pegasse nenhuma carona. Maurício começou a andar pela rodovia, sozinho, distraído e olhando para as estrelas do céu. Foi quando parou ao lado dele, como se por milagre, um Opala preto com um ronco forte, bem assim do seu lado. No carro havia 3 ocupantes: o motorista, o condutor, um jovem de uns 23 anos, uma moça loira muito animada no banco do carona e outro rapaz jovem no banco de trás. Eles estavam ouvindo música country no último volume e perguntaram para o Maurício se ele queria carona.
Ele demorou para responder, mas acabou decidindo aceitar. Estava com um pouco de medo, mas a caminhada era longa. A caminhada estava dando mais medo que a carona. Ele então entrou no carro e aqueles 3 jovens, super alto astral, os 3 levaram ele até o portão da casa onde ele morava. Quando ouvimos o barulho de carro, lembrando que ele era meu vizinho, tá? Com música alta e muita risada, eu e meu esposo fomos abrir a porta. Quando abrimos, o Opala preto já estava indo embora, tocando aquele country bem alto. Maurício nos viu e, em vez de ir para a casa dele, veio para nossa casa. Entrou todo empolgado, contando sobre como aqueles jovens eram super alto astral. Nossa, era muito bom, ficou muito contente. Aí, ainda ele sorrindo falou: salvaram eu de vir a pé embora. E eles eram tão divertidos. Ele ficou falando para mim e para o meu esposo sobre aqueles jovens por mais de 1 hora antes de ir dormir. Agora, voltando para o ano de 1993. Nesse ano, meu bebê já tinha pouco mais de 1 aninho. E aí, resolvemos ir para a festa de rodeio daquele ano. Meu marido emprestou o carro do pai dele e fomos, eu, meu esposo e Maurício, pois a minha sogra tinha se oferecido para ficar com o bebê, para que a gente pudesse se divertir um pouco. Ficamos na festa até mais ou menos 1 hora da manhã. Depois, resolvemos ir embora. Assim que pegamos a avenida, vimos um posto de gasolina e aqueles 24 horas e resolvemos parar para pegar água e eu precisava ir ao banheiro. Assim que eu saí do banheiro, vi meu esposo tentando acalmar o Maurício. Fiquei preocupada e corri para ver o que estava acontecendo com o nosso amigo. Já cheguei perguntando o que estava acontecendo. Maurício, tremendo e gaguejando, me apontou um cartaz com a foto de 3 jovens. A foto já estava surrada pelo tempo, amarelada, velha mesmo. E tinha foto de 3 jovens sorrindo, sendo 2 rapazes e uma moça loira. Era uma homenagem feita aos 3, pois um caminhão desgovernado tinha prensado o carro deles no guarda-reio do acostamento da estrada, dando perda total do carro e esmagando os 3 jovens nas ferragens, matando-os instantaneamente. Maurício, então, comentou com o atendente que pena, eles eram tão legais, muito legais mesmo. Eu conheci eles. O ano passado mesmo, eles me deram uma carona. Aí, o atendente disse que Maurício estava enganado, pois não tinha como serem os jovens da foto,
a terem dado carona para ele 1 ano antes. Maurício continuou lá insistindo, até perdendo a calma, né? Com o cara da conveniência do posto. Ele tinha certeza que estava dizendo a verdade, ele não estava louco. Aí o atendente disse: então, jovem, vai no cartaz bem pertinho e leia a data do acidente na homenagem. E quando ele leu, começou a tremer mais ainda. No final da homenagem, meio apagado, mas ainda dava para ler corretamente, dizia: que descanse nos braços do Senhor esses 3 jovens que tiveram a vida ceifada em um acidente de trânsito em novembro de 1985, ou seja, 7 anos antes de darem carona pro Maurício. Maurício não gostava ou tinha medo de tocar no assunto, mesmo porque ele não via explicação plausível para o que lhe aconteceu. Lembrando que eu e o meu esposo vimos o Opala Preto saindo da frente da casa do Maurício, ouvimos a música country que estava no último volume e também os risos exagerados dos jovens que vinham de dentro do carro. E mais, ouvimos o ronco do carro e ele indo embora até sumir no final da rua, como qualquer carro faria. Coincidência ou não, Maurício morreu na virada do ano 2000 em um trágico acidente de carro. Até os dias de hoje, não consegui achar uma explicação para o que aconteceu com o meu amigo. Se alguém souber, deixe nos comentários, pois estarei assistindo. Beijos a todos. Bem, eu também não consigo entender, meus aterrorizados, porque o carro não era fantasma. Ele entrou no carro, o carro levou ele da cidade vizinha até a casa dele, se despediu e foi embora. Se o carro era, vamos dizer, um espectro, como que uma pessoa física entrou nesse carro? Tem que ter mais explicação, um buraco de minhoca, os jovens acabaram atravessando esse buraco de minhoca, não sei. Mas é por isso que é sobrenatural. Se alguém tiver uma explicação plausível, uma teoria, deixa aí nos comentários. Desde já eu agradeço e a nossa amiga que enviou o relato para ser transformado em conto também. Mas comentem com respeito. Bem, agora vamos para o segundo, que também se trata de uma releitura. A amiga invejosa era uma lupina. Vocês já ouviram a expressão "a inveja mata"? Eu não só ouvi, como quase morri por causa da inveja de uma amiga que coloquei dentro da minha casa. No ano de 1994, eu trabalhava no corte de cana para uma usina chamada Sobar.
Na época eu tinha 17 anos e conheci uma jovem da minha idade que se chamava Elaine. Ela trabalhava com outra turma que vinha de outra cidade para trabalhar também no corte de cana. Trabalhávamos em delimitações diferentes, mas na hora do almoço, enquanto esvaziávamos nossas marmitas de comida gelada, conversávamos bastante. Elaine me disse que estava desesperada. Tinha acabado de descobrir que estava grávida e a mãe dela não queria ela dentro da casa. Chorando, desesperada, me disse que não sabia mais o que fazer. Fiquei com pena e pedi para minha mãe, que também trabalhava no corte de cana, se a menina podia passar uns dias com a gente. E minha mãe, compadecida da situação da menina, aceitou. 2 dias depois, Elaine, lembrando que o nome é fictício, já estava em casa. Olha a cabeça da gente. Conhece a menina hoje e 2 dias depois a garota está em casa. Ela estava em casa com sua sacolinha de plástico, daquelas de supermercado, com apenas algumas peças de roupa, que segundo ela era tudo o que ela tinha. Minha mãe deixou bem claro que ela moraria em nossa casa por uns tempos, mas teria que ajudar nas despesas e também nos trabalhos domésticos, visto que naquela casa nós duas trabalhávamos fora. Bom, e ela aceitou, né? Já na primeira semana em casa, a garota perdeu 2 dias de trabalho, pois disse que estava com o mal-estar da gravidez. Minha mãe, com muita pena dela, não deixou ela ajudar em casa com dinheiro naquela semana, pois com 2 faltas, o pagamento dela, o pagamento da semana, né, veio muito defasado. Ela abraçava minha mãe, beijava minha mãe, dizendo quanto minha mãe era maravilhosa, e dali por diante começou a chamar minha mãe de mãe, mãezinha querida, mamãe. E a minha mãe ficava toda derretida com aquilo. Chamegos que nunca teve nem comigo. Depois começou a elogiar minhas roupas e sempre pegando emprestadas. Algumas vezes pedia, outras não. No começo eu emprestava de bom grado e até nem ligava quando ela pegava sem pedir. Mas logo depois comecei a ficar injuriada com aquilo. Ela estragava as minhas roupas e parecia fazer tudo de propósito. E continuava pedindo roupas emprestadas e pegando, como se nada tivesse acontecido. Então, comecei a não emprestar mais minhas roupas para ela. Ah, mas para quê? Ela foi chorar para minha mãe, mas com todo o jeitinho dela, sabe? Se fazendo de vítima, dizendo que eu tinha tudo e negava para ela que não tinha nada. Minha mãe veio falar comigo que eu estava sendo egoísta e mais um monte de coisa. Depois que minha mãe brigou comigo, resultando em eu ir chorar na casa da minha madrinha, ela deu um sorrisinho sarcástico olhando para mim,
com um ar de vitoriosa. Detalhe, né? A grávida, o corpo não mudava nunca. Ela estava grávida e nada, só sentia mal-estar para não fazer serviço. Eu fiquei com tanta raiva, que depois que saí da casa da minha madrinha, fui para a casa da minha avó, que também era minha madrinha, e passei o final de semana lá. Na segunda-feira, não fui trabalhar, o que era muito raro eu fazer. Então, fui para casa para deixar tudo arrumado para a hora que minha mãe, e a peste da Elaine chegassem do trabalho. Quando cheguei e fui no vaso de plantas onde a minha mãe deixava as chaves de casa, as mesmas não estavam lá. Notei que a porta da sala estava aberta. Então entrei. Ouvi barulhos de gemidos e risadinhas, sabe? Que vinham, sabe da onde? Do meu quarto. Quando entrei e vi o que vi, meu mundo caiu, simplesmente desabou. A Elaine, a praga que eu mesmo, sem conhecer, pedi para minha mãe da guarida colocar dentro da nossa casa, estava na minha cama, fazendo aquilo que vocês entendem muito bem, com o meu namorado. Eu sempre respeitei a casa da minha mãe. E ela lá, naquela situação. Meu namorado saiu correndo pelado, pois eu fiz um escândalo, e largou aquela peste lá. Ela também não tinha ido trabalhar. Detalhe, Angel. Eu nunca fiz aquilo com homem dentro da casa da minha mãe. Nunca. E eu já namorava esse moço há mais de 6 meses. Vamos voltar para o relato. Então, meu namorado, ex, saiu correndo pelado e largou aquela peste lá. Ela também não tinha ido trabalhar devido ao mal-estar da gravidez. Fiz um escândalo, a vizinhança toda ouviu e a sem vergonha ainda me culpou por tudo. Disse que eu era uma egoísta, que eu não merecia nada do que eu tinha, pois eu era feia e magrela. Ela sim que era bonita, não era uma sem graça como eu, merecia tudo. Uma mãe maravilhosa, roupas lindas e um namorado que gostasse dela. E se eu não existisse, ela teria tudo aquilo. Pensa bem, uma mãe maravilhosa sei que eu tinha, mas roupas lindas, eu cortava a cana o dia inteiro para poder ter. E um namorado que gostasse de mim, eu não tinha, porque se gostasse de mim, não tinha ficado com ela. Quanto a ser feia e magrela, aí é a opinião de cada pessoa, não é verdade? Bem, eu fiquei cega de ódio, nem pensei se ela estava ou não grávida. Essa altura do campeonato, nem sei se estava mesmo, viu, gente? Eu expulsei ela da minha casa. E lá de fora, ela gritou que aquilo não ficaria daquele jeito, que ela se vingaria. De calcinha e sutiã lá fora, berrando, joguei os trapos dela em cima dela. Ainda ela falou
que eu não deveria ter exposto ela daquela maneira. Saiu praguejando, né, vestindo as roupas e gritando feito uma louca rua afora. Contei o ocorrido para minha mãe quando ela chegou da roça. Minha mãe ficou desacreditada quando ouviu, mas no decorrer da semana, tudo foi entrando nos eixos, tudo estava correndo na santa paz. Parecia que a passagem daquela praga pela minha casa, pela minha vida, tinha sido apenas um pesadelo e que tinha acabado. Eu não sabia o quão enganada eu estava. Na sexta-feira daquela mesma semana, já de noitinha, meu tio chegou em casa com o seu violão nas costas. Então, resolvemos fazer uma fogueira no quintal. A mãe fez um caldeirão de chá de erva cidreira e fritou uma baciada de torresmo. Então, estávamos em volta da fogueira, ouvindo o tio tocar violão e cantar umas modas sertanejas, enquanto a gente bebia o chá e comia torresmo. Nós três estávamos felizes, pois meu tio foi lá porque achou que eu estava triste por causa do traste do meu ex-namorado. Estávamos lá distraídos, cantando, né, enchendo a pança, bebendo chá. Foi quando eu avistei nos fundos do quintal da casa, entre os pés de mandioca da minha mãe, 2 olhos amarelos brilhando. Nem deu tempo de falar nada, só de gritar. Logo saiu do meio do mandiocá um bichão feio, peludo, correndo, mas assim, direto na minha direção. Parecia que era eu que ele queria. Minha mãe, desesperada, vendo que aquilo ia me atacar, pois eu não se mexia, fiquei gritando parada que nem uma idiota, pegou o caldeirão de chá quente, com as mãos limpas. Não sei como minha mãe pegou aquele caldeirão fervendo e jogou assim em cheio no bicho. O bicho encarou a minha mãe, mas depois de dar um urro horrível, virou para mim e continuou indo na minha direção, rosnando e babando. Meu tio então tirou um pau grosso da fogueira, ainda com tição de fogo, e começou a bater na criatura e com a parte que estava em brasa. E o bicho saiu correndo e gritando, e meu tio atrás. E sumiu na noite. Meu tio comeu poeira, não conseguiu alcançar não, o bicho era rápido, viu? Meu tio teve que pousar lá em casa aquela noite, pois o meu susto foi tão terrível que eu não conseguia dormir e nem falar. No outro dia, a mãe foi na padaria comprar pão pra gente tomar café da tarde. E lá na padaria, ela encontrou a amiga dela, a Teresa, que morava em outro bairro da cidade. E começaram a conversar. A Teresa então falou para minha mãe que é amiga já tem muito tempo da gente, que tinha muita gente ruim no mundo. Minha mãe perguntou então o que tinha acontecido para ela estar tão desolada daquele jeito, né? Pois a Teresa tinha um bom coração. Aí a Teresa, com lágrimas nos olhos, contou que de madrugadinha, umas 5h da manhã, alguém bateu na porta da casa dela, pedindo ajuda e gritando por socorro.
Quando ela atendeu, era uma jovenzinha e ela estava nua, toda machucada e com queimaduras em várias partes do corpo. Minha mãe, desconfiada, fingiu estar com pena e disse para Teresa se ela podia ir na casa dela para ver a menina, quem sabe ela poderia ajudar, né? Teresa disse que sim. E aí minha mãe foi com ela, já desconfiadíssima. Quando chegou na casa da Teresa, quem estava lá? Era a praga da Elaine. E quando ela viu a minha mãe, ela esbugalhou o olho e saiu correndo, que nem uma louca, que nem o diabo corre da cruz. Teresa não entendeu na dica de nada. E aí a minha mãe contou toda a história a ela. E juntas, as duas chegaram à conclusão que o bicho que tentou me matar na noite anterior era invejosa da Elaine, que tinha virado uma besta fera para se vingar de mim. Eita, meus aterrorizados, da inveja ninguém escapa, não é verdade? Mas olha o juízo dessa moça e dessa mãe por uma pessoa de outra cidade que nunca viu nem conhece dentro da própria casa. Bem, mas eu entendo, eu cresci no interior e a galera de lá é tudo coração bom, sabe? Confiam nas pessoas. Mas veja bem, se ela não tivesse posto a peste da Elaine dentro da casa dela, como ela diz, ela não tinha se livrado do traste do namorado. Talvez ela teria casado com um traidor, não é verdade? Bem, essa Elaine não valia um caraminguá. Mas no caso aí, nem a moça e nem o namorado prestavam, né? Ela se livrou. E aí, meus amigos, gostaram dos cortes do canal Angel Black Contos de Terror? Deixa sua opinião aí nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e assim você estará ajudando e muita criadora de conteúdo. Mas se por um acaso você quiser dar um up a mais no canal, tem uma chave de Pix na descrição do vídeo e eu já agradeço muito, toda ajuda é muito bem-vinda. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!